Sejam muito bem-vindos, meus caros. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos uma notícia feita por repórteres do European Conservative que mostra exatamente como a imigração ilegal se pode tornar um negócio bastante lucrativo e nada punitivo do ponto de vista legal sobre a atual situação da imigração e da entrada de pessoas no continente europeu. E, portanto, eu venho mostrar-vos esta notícia, falar um bocadinho sobre o assunto e dar-vos alguns dados que aparecem nesta mesma notícia. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde temos a vida de um contrabandista de imigrantes. Eu ganho dinheiro e a Espanha paga a minha passagem de volta. As políticas de imigração europeias transformaram o tráfico de pessoas numa indústria lucrativa sem consequências reais para os responsáveis. A crise migratória na Europa tornou-se um negócio lucrativo para traficantes de pessoas que operam com total impunidade graças às políticas frouxas da imigração da União Europeia. Um exemplo claro é a história de Eli, um mauritano que transformou o transporte ilegal de imigrantes num negócio lucrativo com riscos legais mínimos. O seu depoimento destaca o fracasso das políticas de controle da imigração e a ineficácia dos acordos de repatriação entre Espanha e os países de origem. Eli construiu uma reputação na costa atlântica mauritânia como o capitão que completou 4 travessias para as Ilhas Canárias sem vítimas ou naufrágios. No entanto, a questão central não é a sua habilidade como navegador, mas sim a facilidade com que esse negócio prospera sem consequências reais para os responsáveis. É melhor eu cobrir-me bem, não quero acabar na cadeia da próxima vez, diz Eli numa entrevista a um meio de comunicação espanhol. No entanto, a realidade é que, apesar de ele ter sido detido várias vezes nas Ilhas Canárias, ele foi repetidamente repatriado para a Mauritânia sem repercussões significativas. Essa situação levanta uma questão fundamental. Como é possível que alguém ativamente envolvido no tráfico de pessoas tenha sido enviado de volta várias vezes sem enfrentar consequências legais sérias? E agora, isto aqui é que fica interessante de um ponto de vista negativo. Vejam os valores que são tratados nesta situação e a falta de repercussões legais que esta atual situação tem. Cada imigrante paga entre 1.000 e 3.000 euros por um lugar na sua canoa. Uma viagem que leva 60 a 90 pessoas, os lucros podem variar entre 60.000 a 270.000 por viagem. Esse valor, Eli recebe pessoalmente entre 3.000 e 6.500 euros por viagem. Enquanto isso, um pescador na Mauritânia mal ganha 6 euros por dia. A disparidade económica explica porque o tráfico de pessoas é tão lucrativo, especialmente dada a falta de resposta das autoridades europeias. Paradoxalmente, uma vez em território espanhol, o sistema de recepção e repatriação significa que o Estado arca com os custos da imigração ilegal, centros de detenção, manutenção, assistência médica e voos de retorno, todos pagos pelos contribuintes espanhóis. Eu vou ganhar dinheiro e a Espanha paga o meu voo de volta, admite Eli. Portanto, meus caros, esta é a atual situação da imigração na Europa. E eu pergunto se isto é uma situação desejável para um continente que se quer civilizado. Vocês reparem, estamos numa situação em que começam a crescer potências a nível mundial. Estamos numa situação a que os atuais especialistas optaram por chamar o mundo multipolar, digamos assim. No mundo multipolar temos competitividade nas mais variadas áreas, seja na tecnologia, seja no avanço das questões do armamento e do exército, e portanto isso também é relevante de um ponto de vista da autoridade moral e da autoridade das potências a nível mundial. E o que nós temos é uma competitividade enorme, mas a maior parte dos países que estão envolvidos nesta situação têm todos problemas, nomeadamente a China. A China neste momento tem um problema demográfico que, segundo algumas previsões para 2050, apenas a União Europeia e a China terão menos população do que em 2019. Portanto, segundo algumas previsões, a China tem uma crise demográfica de complicada gestão. Mas tirando os problemas que todos os continentes e todas as potências mundiais têm, aqui a nível ocidental e cada vez menos nos Estados Unidos da América, temos um problema gravíssimo de segurança que foi impulsionado pela nossa incapacidade de gestão da atual situação da imigração. E, portanto, nós já temos os problemas que todas as potências mundiais enfrentam, nomeadamente a questão da demografia, que nem todas enfrentam propriamente. Há projeções que mostram que há países que vão continuar a crescer do ponto de vista demográfico. A União Europeia e a China são dos grandes centros populacionais que vão diminuir a sua população de 2019 até 2050, mostram algumas projeções interessantes sobre esse assunto, e temos também uma dificuldade enorme do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista tecnológico, e portanto eu acho que é relevante deixarmos de criar problemas e lidarmos apenas com os problemas que já aparecem naturalmente. Nós não precisamos de problemas extra, nós já temos um problema gravíssimo que é o inverno demográfico
que no Ocidente e que, pelos vistos, afeta mais a Europa do que os Estados Unidos da América. Já temos um problema gravíssimo do ponto de vista da falta de competitividade tecnológica. Temos um continente desindustrializado. Estamos agora a rearmar a Europa porque estávamos completamente desarmados face a novas ameaças que podem surgir. E ainda acrescentamos a isso problemas de segurança interna e problemas do ponto de vista da imigração, que outras potências a nível mundial, por exemplo, não têm. Têm outros problemas, claro está, mas nós temos problemas adicionais criados por nós mesmos. E, portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui. Há problemas que têm que ser resolvidos e há soluções para estes problemas que não vão agradar a pessoa comum. Há deportações em massa que têm que ser feitas. Há políticas de incentivo à natalidade para os nacionais que têm que ser feitas, mas há um percurso que tem que ser feito e que está a ser feito apenas por alguns países a nível europeu. Há outros que se recusam a fazer e há outros que se recusam sequer a reconhecer que há um problema do ponto de vista da demografia, porque para estas pessoas basta importar o terceiro mundo para que elas tenham filhos e o resto é conversa. E, portanto, eu acho que há um problema a resolver. Acho que há milhões de pessoas seguramente que vão ter que ser deportadas e eu acho que a Europa tem que se dar ao respeito por causa da história milenar do próprio continente. E, portanto, é um bocadinho por aqui. É este o negócio da imigração ilegal. Isto é apenas um exemplo, estamos apenas a falar de um caso e que inclusive foi um testemunho dado pelo próprio um jornal espanhol. Portanto, veja-se bem o à vontade com que esta pessoa já se sente. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Espero que agora também fiquem um bocadinho mais informados sobre esta situação. A reportagem /notícia continua, tem o link na descrição para poderem consultar. Era isto que eu tinha para partilhar, agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam o canal, se não se importarem, agradeço imenso. Tem as redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.